Queridos irmãos, muita paz a todos, que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus sejam derramadas sobre todos nós, trazendo-nos a paz, tranquilidade, fé e esperança em nossos corações. Para dar início à nossa reunião, vamos convidar o nosso querido jovem Tiago Nascimento, que fará a leitura da página. Muita paz. Livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Além dos outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer as exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostraram infrutíferas? Aproveitas com êxito um material que outrem despesou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Agora, queridos amigos e irmãos em Cristo, vamos fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, aqui nos encontramos, Senhor, para mais uma reunião de estudo e tratamento espiritual. Gratidão, Pai, pelas bênçãos e o amparo concedidos a todos nós.
pela luz divina do Teu Evangelho, que nos orienta, que nos esclarece, que nos encaminha sempre para que nos tornemos a cada dia melhores, nos tornando assim homens de bem. Amado Mestre Jesus, que esta paz que sentimos em nossos corações possam ser irradiadas, Mestre, para todos os nossos irmãos sofredores, aquelas vítimas desse acidente ocorrido aqui em São Paulo, com tantas mortes, Senhor. Que Maria Santíssima, que é nossa Mãe amada, socorra todas essas almas que regressaram ao mundo espiritual. Não nos esquecendo também, Senhor, daqueles outros tão distantes para nós, que também lhe foram ceifadas as vidas em situações tão dolorosas. Abençoa as mães que perderam seus filhos, os filhos que perderam suas mães, os pais, todos aqueles em que estavam ligados ou não pelos laços consanguíneos. Amado Mestre Jesus, tende compaixão de todas essas vítimas e socorre-os, Mestre amados. E assim, Senhor, com os nossos corações agradecidos, te rogamos também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, aonde estiverem, Senhor. Que haja paz em nossos corações. Graças a Deus e graças a Jesus. Quem fará o estudo desta noite do Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso companheiro, amigo e irmão Luiz Rosa. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós neste momento. Nós hoje vamos ter mais uma oportunidade de estudarmos um tema do Evangelho juntos. E o nosso tema da noite de hoje é: pelas obras que se reconhece um cristão. A nossa referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 16. Vamos iniciar, meus irmãos, com a leitura de um trecho do item 16, que foi ditado pelo espírito Simeão, em Bordeaux, em 1863. Então vamos à leitura do texto. É logo no iniciozinho, que diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um servidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Então, meus irmãos, é com base nesse iniciozinho, que nós vamos começar a traçar os nossos comentários da noite de hoje. Já respondendo aos questionamentos feitos por Simeão, não basta nos intitularmos de seguidores do Cristo para que sejamos realmente cristãos. Inclusive, nós percebemos muitos dos que se dizem seguidores do Cristo através das diversas religiões, impondo suas ideias, moldando ensinamentos de Jesus às suas necessidades, reconhecendo somente aquilo que
é de interesse pessoal. Entretanto, esses irmãos esquecem que Jesus veio trazer a lei de amor, a lei do amor, para que todos pudessem construir e espalhar esse amor em forma de virtudes, como o respeito, a tolerância, a compaixão, a empatia, o perdão, a caridade, entre tantas outras. Nesse texto ditado por Simeão, fica evidenciado o critério de Jesus no reconhecimento do que é ser cristão, afirmando que não bastará, como alguns acreditam, apenas aceitar a Jesus e o seu Evangelho, que seremos cristãos na mais profunda acepção da palavra, independente do que tenhamos construído de certo ou errado em nossas vidas. Então, certamente não basta dizer-se cristão, mas sim produzir os bons frutos que a árvore do cristianismo pode proporcionar, pelo trabalho pessoal e íntimo de cada um, operando em si transformações e pondo-se a serviço do próprio. Eis as obras. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Eis aí as obras que deverão ser computadas para aquele que quer se dizer cristão. Somente assim nós mostraremos, através de ações concretas, que compreendemos e executamos os ensinamentos do Cristo, principalmente o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Bastaria pararmos por aqui, porque fica claro o que é necessário para ser um verdadeiro cristão. Mas nós vamos desdobrar esse nosso tema, estabelecendo alguns raciocínios, principalmente com relação a nós. Então nós já percebemos que nem todos os que dizem cristãos, em realidade são. É necessário que reflitamos sobre nós, em nós, sobre qual é a obra que estamos edificando. Qual legado deixaremos após o nosso desencarne? Esse legado, meus irmãos, está intimamente ligado ao sentimento que deixaremos nos corações das pessoas, através das obras ou ações que nós lhes proporcionamos. Cada um de nós se retrata e se espelha naquilo que faz e deseja ser lembrado por isso. Lembremos, meus irmãos, que Jesus aproveitou cada oportunidade para deixar uma lição, um ensinamento para nós. E nesse pequeno trecho, ele nos deixa uma reflexão, a fim de que nós possamos observar, analisar e fazer escolhas com mais segurança quanto aos nossos próprios procedimentos, repetindo, em relação a nós e em relação ao nosso próximo. O que não cabe mais hoje em dia, meus irmãos, é nos comportarmos como o que a gente vai denominar agora cristãos mornos, Ou seja, não podemos mais ser como antes, que nós não nos tornamos ou não nos tornávamos capazes de nos integrar inteiramente aos propósitos cristãos da vida, permanecendo sempre em uma situação mediana de comprometimento, usando às vezes sempre como desculpa a falta de tempo para realizar algum trabalho de auxílio ao próximo. Não podemos ser os cristãos mornos mais. Conforme André Luiz nos traz na obra Conduta Espírita, ele diz o seguinte: ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor de outros.
quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Isso está em Conduta Espírita, na lição 38, perante o tempo. E para reforçar esse conceito, Richard Simonetti também faz uma análise na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, e ele conclui o seguinte: se algo deva ser enfatizado nesse painel portentoso do que nos espera, eu destacaria a manifestação de espíritos que não foram maus, mas também não foram bons, indiferentes às aquisições espirituais, empenhados em sustentar o próprio bem-estar, sem preocupações com os objetivos da existência humana. Espíritos assim constituem a maior parte da humanidade. Colhem no mundo espiritual as consequências de sua displicência em amargas desilusões. Então reflitamos. Na construção das nossas obras, nós precisamos lembrar que não basta fazer o mal. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, assim: para agradar a Deus e assegurar uma posição futura, bastará o homem não pratique o mal? E os espíritos respondem: não. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, raciocinando, nessa fala dos espíritos, nós vemos que a execução do bem demanda uma ação nossa, que inclusive nos auxilia a evoluir. Mas é necessário, para que essa ação seja executada, que nós estejamos atentos às necessidades do outro. Não estar alheio ao sofrimento ou às dificuldades do nosso semelhante. Muitas vezes, na nossa precariedade moral, nós julgamos possível a realização de certos atos, muitas das vezes escorados em inconveniências sociais, em necessidades artificializadas, geradas pelo comodismo e pelo consumismo exagerado, ou mesmo pela excessiva carência do que é absolutamente necessário. Mas, mais uma vez, meus irmãos, Kardec nos faz um alerta, dizendo assim: mesmo para as melhores coisas é necessário considerar a oportunidade e a circunstância, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis ou não ser conduzida com prudência e circunspecção. Então, não basta querer também só fazer o bem. Existe toda uma necessidade da compreensão, da extensão, da energia, de tudo aquilo que nós vamos colocar de nós a serviço da execução desse bem. Desse conselho, vem o fato de que as obras pelas quais seremos reconhecidos podem ser grandes, vultosas ou mesmo suntuosas, ou até pequenas, triviais, cotidianas, anônimas. O que realmente pesará é a importância e a qualidade, impressa pelo tipo de sentimento e intenção que nós colocamos ao realizarmos essas ações no bem. Só que nesse sentido entra uma outra questão que é necessária, para que nós possamos avaliar corretamente aquilo que é necessário fazer, colocar a quantidade de energia suficiente, colocar o amor. Lembrando sempre, meus irmãos, que é o amor quem tem que determinar
as ações, a energia, e nunca, né, esses outros fatos, né, a energia, as ações é que tem que determinar a quantidade de amor a ser colocado. Mas retornando aqui ao nosso raciocínio, né, é fundamental que nós buscamos conhecermos-nos. Se nós não nos conhecemos, é muito complexo para nós identificar as nossas potencialidades, aquilo que podemos ou não, a nossa capacidade de envolver no amor, né, o nosso semelhante. Então, para nós, nesse momento, ficam alguns questionamentos, né, para que nós possamos pensar como forma de construir esse autoconhecimento. Uma primeira pergunta é se nós temos sido, né, indulgentes para com os erros dos outros. Se temos feito um exame de consciência diariamente, como Santo Agostinho, né, nos ensinou. Temos utilizado a prece como um mecanismo, né, de auxílio. Temos usado a prece como uma forma de gratidão. Qual é a qualidade daquilo que nós colocamos, né, de sentimento nas nossas preces? O que precisamos efetivamente é sair da teoria e colocarmos em prática os conhecimentos que nós já possuímos da doutrina espírita, aquilo que ela nos traz, utilizando os caminhos que ela nos indica como norte para o nosso crescimento. As oportunidades de trabalho, meus irmãos, em auxílio aos mais necessitados, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de transição, são muitos, são inúmeras oportunidades, do momento em que a gente acorda ao momento em que nós adormecemos. Isso no estado de vigília. Nós temos plena condição de auxiliar. Não há ninguém que não tenha nada que não possa dividir, não possa dar de si em auxílio dos mais necessitados. Nós saímos de um período de pandemia, né, onde as necessidades de todo o gênero se agravaram. Nós estamos vivendo momentos difíceis, com algumas situações geológicas do nosso planeta que tem causado, na nossa visão, catástrofes, né, e dores para muita gente. E aí a gente tem que se perguntar, o que é que nós temos feito? De que forma nós estamos lidando com a indiferença, né, ou não? Com uma ação proativa. Ah, mas eu não tenho condições de ajudar materialmente. Mas nem uma oração, nem um pedido endereçado àqueles irmãos que sofrem. Precisamos pensar que ações temos tomado, né, para não sermos considerados cristãos de conveniência, ou como eu coloquei anteriormente, cristãos mornos. Precisamos nos apresentar como trabalhadores fiéis ao Cristo e nos colocar a serviço do próximo. Assim, meus irmãos, encaminhando as nossas palavras para o encerramento, né, do nosso estudo da noite de hoje, nós precisamos voltar ao início do texto e verificar, né, em primeiro lugar, analisando, né, imparcialmente as nossas obras, saber se como indivíduo, membro das nossas famílias, né, e como cidadão, se nós estamos realizando o melhor possível
em conformidade com as nossas capacidades. E, finalmente, tenhamos a certeza, de que nós, indivíduos, membros de família e cidadãos espíritas, cristãos, pelo menos quanto ao nosso esforço para pôr em prática essa moral que se baseia no mais simples e puro dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é o fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça, todos nós temos plena condição. Basta movimentarmos as nossas forças íntimas, o nosso desejo na construção de um mundo melhor para nós próprios e para toda a coletividade. Então, meus irmãos, nós nos despedimos nessa noite de hoje com essas reflexões, desejando muita paz a todos e uma boa noite. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos em que estamos reunidos em Teu nome, ouvindo, Mestre amado, os Teus ensinamentos de amor. Que esses ensinamentos, essas palavras que aqui ouvimos do Teu Evangelho bendito, através do nosso companheiro Luiz Rosa, que nos trouxe tanto esclarecimento, tantas orientações, Senhor. Gratidão, Mestre amado, que Tu possas permanecer em nossas vidas, assim como nós vivemos na Tua presença. Muita paz, meus amigos, que o Mestre Jesus a todos abençoe. Nós pedimos aos nossos irmãos que continuemos em vibrações de amor, de paz, de saúde, de fé, de esperança. Que essa luz divina que sentimos presente entre nós neste momento seja irradiada para todos os nossos irmãos em humanidade. Onde quer que se encontre, Senhor, em cada cantinho do nosso planeta, que essa luz bendita, vinda de Ti, Mestre amado, possa envolver a todos os Teus irmãos, filhos de Deus, no nosso planeta Terra. Gratidão, Senhor. Muita paz a todos. Que todos possam receber o passe, o tratamento espiritual à distância neste momento, que é a medicação para o alívio de nossos sofrimentos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus e graças a Jesus.